baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Fala galera, tudo beleza? Aqui fala o Arctic e galera, hoje eu tô trazendo pra vocês um tutorial muito foda mesmo de Redstone P, aquela série que eu fiz, né galera? Só que galera, vocês estão vendo aqui que eu tô com a 0.14, galera. Saiu antes de ontem, galera. Saiu segunda-feira, só que eu não trouxe, eu não sei porquê, deu uns probleminha aqui, mas que se vocês quiserem essa versão aqui, vai ter na descrição do vídeo, beleza? É a Build 1, galera, então não se preocupe, não fique irritado, mas tá cheio de bug. Então vamos começar o nosso tutorial aqui, né, galera? O tutorial de hoje é como fazer uma porta com senha, galera, usando as molduras. Beleza, você vai pegar qualquer bloco, pegar bloco de madeira, pegar uma redstone, uma tocha de redstone, o repetidor, comparador. Pronto, depois de ter pegado isso, você vai fazer uma parede assim, ó. Uma, duas, três. Uma parede assim com uma porta, que é uma porta com senha, né? Tem que ter a porta, né, galera? Você vai fazer assim. Tá assim, um, dois, três, pronto. Aqui, galera, você pega o quadro e qualquer coisa. Eu vou pegar uma espada. Opa. Pronto, coloca aqui. Depois coloca a espada do jeito que você quiser aqui, deixa assim. Aqui você coloca um bloco e um comparador. Aí você vai colocar um bloco aqui. Coloca a redstone. Vocês estão vendo que ela tá acesa, galera. Não tá aparecendo muito que tá acesa, mas tá. Eu acho que tá, né? Deixa eu ver. Você gira aqui. Pronto, tá acesa, galera. Essa daqui vai ser a nossa senha. Quando essa espada estiver nesse lugar aqui, vai ser a senha e vai abrir a porta, beleza? Vamos colocar aqui. Tá. Deixa eu ver. Galera, a gente vai ter que deixar a espada aqui, eu acho, ó. Opa. Aí, pronto. Agora tá indo. Tem que deixar ali. Ou que você quiser menos, você pode tirar esse bloco daqui. E, galera, aí você vai colocar aqui, tirar aqui. Pronto. E depois disso, coloca um bloco aqui em cima. Coloca uma redstone aqui. E depois coloca um bloco em cima dessa redstone. Pronto, tá aqui. Você fez isso. Depois você coloca uma redstone aqui em cima. Depois coloca outro bloco em cima dela. Pronto, tá quase pronto, galera. É bem rapidinho mesmo. Não vai ficar igual de PC, galera, porque PC já é coisa diferente. Aí você faz assim. Faz assim. Deixa eu ver que dá certo, né? Que eu fiz e deu certo. Aí você vem com a redstone aqui, ó. Pronto. E aqui, galera, vocês estão vendo que não pode se juntar, galera. Você vai ter que colocar um bloco aqui. Pronto. Depois de ter colocar o bloco aqui, você pega o repetidor. Vem aqui bem no cantinho. E coloca ele assim. Pronto. Depois você quebra aqui. Quebra um ali. Deixa eu pegar um bloco aqui. Quebra dois pra baixo. Pronto. Aqui coloca uma tocha. E aqui coloca a redstone. E aqui, galera, você coloca uma outra tocha aqui. Bem aqui. E coloca um negócio aqui, né? Pronto, aí vocês fecham. Droga, você não vai ter... Gente, a porta não pode ser reta. Você vai ter que fazer um muro aqui, né? Tinha que fosse uma passagem secreta. Aí você vai vir aqui, vai dar uma curva aqui. Vai se tampar aqui e não vai funcionar. Eu tava fazendo isso, né, galera? Eu tava pensando em fazer isso em uma série. Uma série, assim, de construções, assim, muito foda com redstone, essas coisas. Que se vocês quiserem essa série, sim, um survival, vocês falam aí nos comentários ou se dá like aí, só pra me saber, né? Pronto, depois de você ter feito isso, assim. Tá tudo feito assim.
Aí vocês vêm aqui, galera, pega uma porta de ferro, gira, deixa eu ver aqui dá certo. Tá vendo que tá modificando ali, né, galera? Galera, deixa eu ver o que tá com problema aqui, deixa eu ver, eu acho que tem isso. Tá com algum erro aqui que eu não tô entendendo. Bom, galera, eu já resolvi o problema aqui, né, galera? Aqui você vai ter que colocar uma tocha aqui, que eu esqueci de colocar uma tocha bem aqui. Eu esqueci de colocar, galera. Aí você tá vendo que tá fechada. Coloca aqui e abre, galera. Que foda. Muito foda mesmo esse tutorial. Só que você vai ter que deixar meio escondido, tipo assim. Que você quiser fazer na parede, essa porta escondida, dá pra você fazer isso, mais ou menos, ó. Aí vocês arrumam aí lá na sua casa um lugar escondido assim, essa porta aqui que ninguém vai saber. Esse quadro aqui você deixa bem aqui, ó. Aí você já gira e já vai abrir. Aí você coloca aqui de novo e fecha. Beleza, tá ficar mais escondido ainda, galera. Só dar uma dica aí pra vocês. Que vocês podem fazer assim, ó. Pegar, ó. Cadê essa bagaça? Pegar aqui, ó, a placa. Sair. Não precisa escrever. E vem aqui e coloca o quadro. Opa. Aqui coloca bem em cima da placa. Aí, beleza. Já veio de primeira. Aí você já aperta aqui e já passa. Ninguém vai perceber que esse quadro aqui. Só que eles olhar bem assim aí vão perceber que tem uma passagem aqui, galera. Mas eles não vão saber como que abre a porta, né, galera? Então esse foi o vídeo, galera. Eu tô falando muito galera. Pelo amor de Deus, eu tô viciado nessa palavra. Então, gente, deixa o like, se inscreve aí no canal. Se vocês quiserem mais episódios dessa série de Hearthstone P, aí vocês falam aí, né, galera? Ou dão um like. Então, até o próximo vídeo. Falou e tchau. E não se esqueça de dar o like e se inscrever. Fui!